Vamos pedir para Jesus para que Ele mude o nosso coração, para que Ele nos transforme, para que Ele nos cure. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Que nos purifique hoje. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo poder. Vamos cantar juntos. Em teu manto me agarro e recebo poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, declare. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Peça, me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Olá, querido irmão, querida irmã que acompanha essa mensagem aí do distrito de Boituva, então amigo internauta que também clicou aí para assistir, sejam todos muito bem-vindos. Para você que está acompanhando agora ao vivo, uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Para você que vai acessar quando essa live, quando esse culto ficar gravado, que Deus também te abençoe, que o Espírito Santo toque o seu coração hoje. Eu quero agradecer especialmente ao pastor Josué pelo convite e poder estar aqui com vocês para partilhar a palavra de Deus. O meu desejo realmente é que a palavra se torne relevante, importante nesse momento que a gente está vivendo, que o Espírito Santo ele realmente toque o nosso coração, que sejamos sensíveis, abertos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. O texto de hoje
encontra-se no livro de Lucas, capítulo 5. Então convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 12. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, pode abrir. Eu convido você para fazermos mais uma oração agora. Se você puder, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai que estás nos céus, nós estamos com sua palavra aberta e agradecemos pelo privilégio que temos de ainda desfrutar de liberdade religiosa para cultuar, para adorar, ainda que em distância, pela internet, mas louvamos ao Senhor pelo privilégio de falarmos abertamente de sua palavra e assim podermos nos reenriquecer espiritualmente. Derrama o seu Santo Espírito, nos ajude a entender o tema de hoje, que o Espírito Santo fale ao nosso coração e gere mudança e esperança também em nós. Essa bênção pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Está com a Bíblia aberta aí? Então acompanhe a leitura de Lucas 5 a partir do verso 12. Na minha Bíblia tem um título nessa perícope, aqui nesse trecho: A cura de um leproso. Verso 12 então diz assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Verso 13: E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Nesse trecho nós vemos um dos milagres mais impressionantes da vida de Jesus aqui. Esse milagre está relatado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e é um dos 17 milagres de Jesus, dos 17 milagres de cura. Jesus, ao todo, nesses evangelhos, eles registram que Jesus fez 35 milagres, dos quais 17 foram de cura. Provavelmente, esse episódio aí da cura do leproso ocorreu numa das regiões da Galileia. Em Lucas e Marcos fica um pouco mais evidente isso, e o livro de Mateus encaixa esse relato após o Sermão do Monte. Alguns acreditam que tenha sido na Judéia por essa questão de Mateus colocar logo após o Sermão do Monte. Porém, nós entendemos que o livro de Mateus ele não tem uma preocupação assim tão geográfica ou cronológica dos eventos, e sim temática. No caso aqui, Lucas e Marcos provavelmente dão uma direção, uma localização um pouquinho mais precisa, não é? Esse também é um dos 5 milagres que Jesus ordenou que não fosse contado, não fosse divulgado por aquela pessoa que recebeu o milagre. E foi muito especial também porque apenas em 2 ocasiões nos evangelhos nós vemos Jesus curando um leproso, que é essa ocasião aqui, Lucas 5 e também Lucas 17. Apesar de que o evangelho deixa claro, ou dá evidências de que Jesus tenha feito outras curas de leprosos também, como é o caso do próprio Simão, que é descrito como o ex-leproso. E, como veremos, a lepra não tinha assim uma esperança, uma expectativa da cura através da medicina ou de alguma outra alternativa. Sendo assim, vale destacar ainda que aquele indivíduo que recebeu o milagre, ele não se conteve, contou, e aqui tudo indica, trouxe alguns prejuízos para o ministério de Jesus, uma vez que Jesus não conseguia mais entrar nas cidades, muitas pessoas vinham com o intuito da cura, e é possível que Jesus tinha em mente aqui a cura espiritual, a mensagem a ser pregada também, e isso, de certa forma, impossibilitou. Jesus teve que adotar uma outra estratégia, tanto que a gente viu que Jesus procurava lugares também isolados para ficar. Agora, o que eu acho interessante é a relação que esse texto tem a ver com a nossa vida hoje, né? Nós vivemos em distanciamento social. Já estamos quase completando 2 meses, né? Hoje é 13 de maio, então no estado de São Paulo, aí quase 2 meses de distanciamento social. A gente sente aí
muitas pessoas têm preocupação em pegar a doença, o Covid-19, tem muitas pessoas que têm preocupação com a parte financeira, e assim também outros se sentem isolados, ficam tristes, ficam deprimidos, sentem a ausência de pessoas queridas, e talvez eu esteja falando aí para alguém que está morrendo de saudade do vozinho, da avó, ou do pai, da mãe, fica preocupado de ir lá visitar, é um grupo de risco. Como esse distanciamento, ele é prejudicial para as nossas emoções, né? A gente fica mal, a gente realmente, a gente ouve e vê postagens também de pessoas dizendo assim, isso tudo tem que passar logo, porque de fato somos seres relacionais, precisamos do convívio das pessoas, não é? E agora eu quero convidar você, que está passando aí quase 2 meses desse distanciamento, a olhar com os olhos mais sensíveis para essa história da Bíblia. Porque esse indivíduo, ele estava em um drástico isolamento social, muito mais severo do que esse que nós vivemos hoje. Vamos entender um pouquinho, de maneira assim, resumida, o que era a lepra naquele contexto. Primeiro, a lepra, um dos tipos mais comuns da lepra, relatado pelo Dr. Paul Brand, um especialista, expoente no caso desses assuntos, ele diz que a lepra muitas vezes é causada pela insensibilidade à dor. Então, toda aquela mancha, putrefação e todas as terríveis consequências da lepra seriam causadas então por não sentir dor. Então, a insensibilidade. E.W.G. Masterman, ele diz o seguinte, olha, nenhuma outra enfermidade converte o ser humano em uma ruína tão total e horrível à vista e durante tanto tempo. Olha, ele diz aqui então que a lepra é a maior ruína do ser humano e por tanto tempo. Alguns acreditam que o leproso, na época da Bíblia aqui, poderia viver assim por 20 ou 30 anos. Já pensou? Que coisa terrível? Em Levíticos 13 e também 14, que falam, são 2 capítulos longos da Bíblia que falam toda a regulamentação civil, religiosa com relação à lepra, menciona que poderia ter na parede, em objetos, em roupas, que tudo isso deveria ser queimado. Então a lepra tinha essa concepção de um contágio muito forte e além de seres humanos também poderia ir para objetos. Quando a gente vai para a Bíblia e vê aquela ocasião em que Miriam, ela se rebela contra Moisés e tal, ali nós entendemos que a lepra é comparada a um aborto, metade da carne consumada, está lá em Números 12:12. Então realmente as consequências físicas eram terríveis da lepra. Mas o destaque aqui agora é para os danos, né, emocionais. Veja só. Primeiro, a pessoa tinha que viver sozinha. O máximo que ela poderia se relacionar era com outros pares, né, outros leprosos. Devia andar com uma roupa feita de farrapos, levar a cabeça descoberta e cobrir-se com um trapo o lábio superior e gritar quando alguém lhe aproximava. Então a pessoa tinha que sair gritando o seguinte: imundo, imundo! Tinha que em alto e bom som declarar a sua condição. Já pensou hoje? Alguém então que está infectado com Covid-19 andar com uma roupa diferente, com um pano na cabeça, um pano sobre a boca e sair gritando: Covid, Covid! Olha aqui, coronavírus, coronavírus! E eu pergunto, nesse contexto, como seria então a reação da população que ouve esse indivíduo quando está vendo essa pessoa? É o pânico, é o medo, é o afastamento, é a rejeição absoluta, né? Na Palestina, nos tempos de Jesus, o leproso, ele era proibido de entrar numa cidade murada. Ele não podia entrar em Jerusalém, né? O leproso também, se ele colocasse a cabeça dentro de uma casa, de um cômodo, toda a estrutura estava contaminada. Nesse contexto, Ellen White diz o seguinte: o ar era poluído pelo seu hálito. Era isso, era esse o conceito, né? Inclusive, em locais abertos, um leproso tinha que, presta atenção, tinha que ter um distanciamento social de pelo menos 2 metros. Então, isso é familiar com alguma coisa que a gente está vivendo hoje?
em lugares onde tinha vento, né? Como a gente está acompanhando aí algumas reportagens, quando você vai fazer caminhada, quando você vai sair a um lugar aberto, os 2 metros podem representar, na verdade, agora ainda um risco. É preciso ter pelo menos 50 metros. Na ocasião, ninguém queria chegar mais perto do que 50 metros, porque poderia bater um vento e supostamente então trazer a lepra. Um rabino, que era famoso por ser zeloso e seguidor da lei, ele dizia que não podia nem mesmo comprar um ovo numa rua onde passou um leproso. Essa era a concepção da época. Outro rabino, ele se gabava por atirar pedras em leprosos, porque assim garantiria o distanciamento deles. Outros se escondiam, saíam correndo, enfim, não faziam esforços para ter um remédio, uma cura, um atendimento médico para o indivíduo que estava nesse isolamento. Então veja, não tinha hospital de campanha, não tinha UTI, não tinha atenção médica nenhuma para essas pessoas. Além disso, além dos danos físicos, dos danos emocionais, né, sociais ali, tinha também os danos espirituais. Por quê? Porque na concepção deles, eles estavam impuros, também no cerimonial e também no espiritual. O conceito da época era de que quando alguém tinha lepra, era uma repreensão divina, era o dedo de Deus, era o açoite de Deus. Essa ideia vem desde os pagãos, desde a Babilônia. Então, sendo assim, a pessoa tinha uma grave doença física, tinha a privação de todos os queridos, de repente esposa, filhos. Já pensou ter que ficar longe dos seus filhos? Os amigos, o seu trabalho, a sua dignidade, tudo longe, e até mesmo se sentindo distante de Deus. Deus o havia abandonado, era o que ele pensava. Diante dessa situação, eu pergunto para vocês, o que era pior? O que era pior? Sua doença física, a sua angústia, ou o fato de estar isolado, ou então o fato de se sentir abandonado por Deus? O que era pior? Nesse momento, naquele indivíduo, então, na vida daquele indivíduo aparece um homem. E agora nós vemos a condição do indivíduo, nós vimos, agora nós vemos o que Cristo faz por ele. Quando Cristo aparece na vida daquele homem, ele vai e faz aquela pergunta ou aquela frase, né? Se queres ou se quiseres, podes me purificar. É interessante que a cura da lepra era uma atribuição divina. Se entendia, então, né, pela frase do leproso, que ele estava dizendo o seguinte, ó, o Senhor é Deus, porque o Senhor pode me curar se o Senhor quiser. Isso então revela que aquele leproso entendia Jesus não como um curandeiro, como um grande médico, como um guru, ele era na verdade o próprio Deus. Na Bíblia tem aquela história famosa do leproso Naamã, você deve lembrar dela, né? Naamã, quando ele é informado de que poderia ter uma possibilidade de cura no reino de Israel e tal, o seu rei, o seu líder, envia uma carta, e essa carta ele não destina ao profeta, mas sim ele destina ao rei de Israel, né? Inclusive o rei, quando pega, a gente vai ver essa passagem, ele fica um pouco assustado e tal, porque ele mesmo não entende isso. É interessante que o rei da Síria, ele não sabia que coisas espirituais não se resolvem politicamente, não é? Tem muita gente que se esquece disso hoje também. Coisas espirituais não se resolvem politicamente. Não era o rei que ia resolver, era o profeta, por ser um mensageiro, um representante de Deus. E o que está registrado em 2 Reis, capítulo 5, então, segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 7, então lá diz o seguinte, ó, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. 2 Reis 5:7. Aqui nós vemos então que a concepção da época era que justamente somente Deus poderia oferecer a cura da lepra.
E também nesse contexto, quando a gente estuda Lucas 5, que é a base para a nossa mensagem hoje, nós vemos que a narrativa de Lucas, a partir do capítulo 4, é justamente uma exposição da divindade de Cristo. Quando ele vai lá na sinagoga ler em Lucas 4, a partir do verso 16, ele lê aquele trecho de Isaías, que o Espírito está sobre mim e tal. Então, a partir desse momento, Lucas começa a descrever uma série de ocasiões em que comprovam a divindade de Jesus, descrita então anteriormente. Então, Jesus então é apontado, ele é apresentado como Deus para curar essa lepra. E um outro detalhe na fala do leproso é que ele não pede a cura, ele pede a purificação, né? A palavra grega para cura é terapeu. Ele poderia ter usado essa palavra, mas ele usou catarizo. Então o autor aí coloca a palavra limpar, purificar. E nesse contexto Jesus, ele toca. Ele toca no leproso. Vemos alguns milagres que Jesus toca nas pessoas, outros que ele apenas diz, outros à distância. Mas curiosamente, nesse caso, ele toca. E vale lembrar que o toque em alguém que era contaminado, alguém que tinha lepra, ele contaminava também a pessoa que o tinha tocado. Sendo assim, Jesus, ao tocar, ele não se contamina, ele purifica. Ele quebra a lógica humana. Por ser o próprio Deus, então, ele dá o restabelecimento para ele. Ele coloca aquele homem como um ser humano digno, sem aquela doença, sem aquele isolamento. Foi o primeiro toque que aquele homem recebeu, já não sei há quanto tempo. Talvez alguns meses ou até mesmo anos, que ele não sabia o que era alguém tocar nele. Jesus tocou e esse então foi o fim do isolamento. Acabou! Acabou! Imagine você, quando toda essa situação acabar, o que você vai fazer? Alguns já estão planejando fazer uma festa, reunir os amigos, enfim. O que nós vamos fazer quando de fato tivermos segurança para sair? Aquele leproso, quando ele recebeu a cura, percebeu que estava são, ele não aguentou, nem mesmo obedeceu às palavras de Jesus, de conter, né, e guardar segredo. Ele foi e falou para todos o que tinha acontecido. Tamanha era a alegria, o sentimento de libertação. Agora, convido você a pensar que a lepra pode ser comparada, e é comparada na Bíblia, com a maior doença que existe na nossa vida, é o pecado. Tanto que Jesus também, ele usa a mesma estratégia de tocar o ser humano para nos purificar, né? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquela bonita passagem que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A lepra, assim como o pecado, né? Ou o pecado assim como a lepra, não era só superficial. Ali, onde podia se ver, era apenas a ponta do iceberg. Tinha muita doença abaixo. Tinha muita podridão embaixo da pele. Do mesmo sentido, o pecado, ele não é só aqueles atos ou aquela aparência pecaminosa. Pecado é também natureza. É danificação. É defeito de fábrica. É algo muito sério. E assim como a lepra também, o pecado ele causa insensibilidade. Sim, insensibilidade a ouvir a voz de Deus, a ter vontade de estudar a palavra, de orar, de ouvir a voz do Espírito Santo. E agora de uma maneira ainda mais letal, mais fatal que a lepra, o pecado causa morte e causa morte em todos. Nesse sentido, então, Jesus é o único, por ser Deus, por ser Cristo, por nos tocar, ele é o único que pode nos oferecer cura, e cura verdadeira. Olhando o paralelo que estamos fazendo aqui, do pecado, da cura, da lepra e tudo mais, vale lembrar que quando Cristo ele tocou naquele leproso, o leproso ficou curado, mas os seus problemas não estavam resolvidos. Ele tinha então uma grande libertação, mas ele continuava com a podridão do pecado.
A sua pele estava curada, mas o seu interior estava podre ainda com o pecado. E esse homem, que tudo indica, ele veio a falecer, talvez de algum outro motivo, não sabemos. Mas o fato é que quando Jesus ele cura, não só o leproso, como os outros também, ou até quando ele ressuscita o Lázaro, Jesus Cristo, ele cura não para resolver o problema da humanidade, mas para dizer que um dia ele vai resolver. Então quando Jesus curou o leproso, ele não tirou todos os problemas, não removeu todas as dificuldades deles. Foi simplesmente um gesto para mostrar que um dia ele vai sim fazer todo tipo de cura, vai curar a enfermidade do pecado, vai vencer o último inimigo que é a morte, vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas. É aquela tensão que existe do já, mas não ainda. Quando Cristo estabelece o seu reino na terra, ele estabelece o seu reino, mas ainda não em sua plenitude, não com toda a eliminação do mal, toda a purificação. Ainda vivemos num mundo de pecado. E como eu tinha comentado com você, para a gente olhar com uma sensibilidade maior para essa questão, pense agora no isolamento. Não há pecado em pedir para que isso seja removido, para que o vírus vá embora, para que tenhamos condições de paz para pregar o Evangelho. Não há pecado nenhum nisso. Mas eu quero dizer com toda certeza, esse não é o fim. Essa não é o fim no sentido de finalidade, tá? Essa não é a finalidade, não é o principal objetivo, o nosso maior sonho, a nossa maior esperança. Eu almejo muito voltar para a igreja, para reunir. Ótimo, isso seria maravilhoso, mas isso não é o céu. Ainda aguardamos o reino de Deus estabelecido de uma vez por todas. Porque se nós colocarmos todas as nossas expectativas nas coisas terrenas, no governador, no presidente, no prefeito, enfim, medidas governamentais ou resoluções financeiras, nós podemos nos frustrar, podemos nos decepcionar e podemos chegar ao principal ou à pior desgraça, que é o suicídio. Meu querido, minha querida, a esperança do cristão não está nas circunstâncias, está no que Cristo pode fazer, naquilo que nós não podemos enxergar com os olhos naturais, com os olhos humanos, e sim com os olhos da fé. Quando nós oramos, e eu já orei muitas vezes para que Deus desse a cura, e aconteceu de muitas vezes Deus não dar a cura, pelo menos a cura que a gente esperava aqui. No final do ano passado, nós oramos pela cura de um amigo, de um irmão nosso, um líder de igreja, mais de 20 anos, trabalhando como ancião, tesoureiro, e foi acometido por uma doença terrível, grave, um câncer no pâncreas. E nós oramos pela cura e ele não foi curado. Estive no dia em que ele morreu, eu estive com ele, mas eu quero dizer para os irmãos que eu vi uma cura acontecer ali. A cura da alma, a cura que é concedida quando o perdão vem, quando a paz reina no coração. Nesse sentido, eu tenho grandes convicções de que eu verei esse meu irmão, esse nosso amigo, quando o Senhor Jesus voltar na manhã da ressurreição. Eu o verei, porque aí haverá cura verdadeira. Muitas vezes nós passamos por frustrações, dificuldades, e situações em que estamos terrivelmente abalados, física, mental ou espiritualmente. E aí somente o Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, pode te dar o toque para te dar paz, para te dar a certeza de que ainda que os problemas não sejam resolvidos aqui, Ele está resolvendo tudo para você, logo ali, quando Ele voltar. Então que essa esperança hoje console o seu coração, que você tenha a experiência de ter a cura verdadeira, a cura genuína da lepra do pecado e de seus efeitos plenamente quando o Senhor Jesus voltar. Que você esteja preparado para isso. E que essa pandemia, que esse isolamento, passando, ótimo, vamos reunir, vamos trabalhar em tempos de paz. Se não passar, também estaremos em paz, porque o Senhor Jesus vai nos dar muito em breve a cura definitiva. Que Deus te abençoe para isso, é minha oração. E se você puder, convido você a novamente fazer uma oração nesse momento. Feche seus olhos. Querido Pai,
agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de ouvir a sua palavra e de receber paz, porque entendemos que as circunstâncias em que vivemos são passageiras. Tanto as coisas boas quanto as ruins, elas passam, e o que não passará é o reino eterno. Nesse sentido, então, queremos receber a cura espiritual e, sobretudo, a certeza de que passaremos a eternidade com o Senhor Jesus. Derrama o seu Santo Espírito e abençoe a todos nós nesse momento. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel